Meu nome é Vanessa Negreiros, eu sou natural de Teresina, Piauí, eu sou doutoranda em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Eu trabalho com teatro desde 2018, quando eu resolvi fazer um projeto para tentar ingressar na primeira turma de doutorado no ano de 2019, que as aulas começaram no início de 2019, na UFP. Bom, o título do meu trabalho é Amadores em Cena, Dramaturgos e Estudantes Piauienses no contexto de fermentação da nova dramaturgia brasileira, o recorte temporal entre os anos 50 e os anos 80. Bom, eu trabalho com teatro, eu escolhi o teatro porque eu queria continuar dentro da linha de pesquisa de História, Arte e Cultura. É uma pesquisa que ela é uma pesquisa muito recente, eu vim para o campo do teatro muito recentemente e desde então tenho me debruçado sobre obras, sobre peças, sobre um arsenal de fontes que eu tenho procurado me cercar durante esse período. No mestrado, eu havia trabalhado com História e Literatura, que me rendeu esta obra aqui, Em Busca da Geração Perdida, em que eu trabalho o universo da literatura piauiense, dos homens de letras do período. Por ter respondido as questões do mestrado, eu resolvi não levar para o doutorado e buscar trabalhar outras possibilidades no campo da arte. Bom, no próximo período em que eu comecei a pensar o projeto, eu queria trabalhar com teatro, mas o que eu trabalharia no teatro? E uma obra que me foi muito importante durante esse processo foi História do Teatro Piauiense. É a nossa principal obra, a nossa historiografia local é muito carente de trabalhos sobre o teatro, e o Assi Campelo deu uma contribuição muito grande. O Assi, ele trabalha a história do teatro piauiense de uma maneira geral. Bom, ele diz que o teatro piauiense, ele renasce nos anos 50. Essa afirmação eu transformei em hipótese de tese. Por que renasce? Bom, ele diz que o período efervescente do início do século XX é interrompido nos anos 20, quando o dramaturgo Jonatas Batista vai embora para o Rio de Janeiro, no final dos anos 20. E o teatro piauiense ficou dos anos 30 e os anos 40 funcionando basicamente como cine-teatro. Nós não tivemos a nossa principal casa de espetáculos, peças encenadas por atores, por dramaturgos locais idealizadas. Então é como se não existisse teatro, que é um dos meus pontos de investigação, também é a confirmação disso. Entretanto, ele disse que os anos 50 isso muda. E por que muda? E aí eu tenho uma familiaridade muito grande com essa década, porque é uma década que eu já tinha pesquisado no mestrado. E parte dessas mudanças, das principais mudanças, é a proximidade das comemorações do centenário de Teresina. O primeiro centenário de Teresina, comemorado em 1952. Políticos, na época, perceberam que Teresina precisava de mudanças também do ponto de vista no campo da cultura. Então, ela precisava de mudanças culturais. E o teatro, além de concursos literários que eram feitos na época, o teatro também era uma preocupação. E o teatro se tornou teve um holofote, teve uma visibilidade muito grande, sobretudo a partir da passagem do TEB, da Caravana do TEB, que esse livro da Fabiana Fontana me ajudou bastante, o Teatro do Estudante, do Pascoal Carlos Magno. O Pascoal Carlos Magno, o TEB é fundado em 1938 e ele promove várias caravanas, e nos anos 50 ele vem para o Nordeste. E quando ele chega aqui em Teresina, ele denuncia uma série de coisas que acontecem aqui no teatro que não existia, nem que acontece no teatro, que não acontecia no teatro. Nós éramos muito carentes, o Piauí era muito carente de infraestrutura, de materiais, itens básicos. E aí, a passagem do Pascoal Carlos Magno, o centenário de Teresina, as comemorações do centenário de Teresina, é um prato cheio para a gente começar a olhar o teatro como um problema e a necessidade de mudanças. Bom, então, meu trabalho, ele tem como problema geral, é analisar essas tensões, pensar
na cidade, como a cidade de Teresina se exibe, os espaços, como ela se constitui como local de tensão a partir dessas vivências envolvendo o universo da dramaturgia local, né? E aí, como fundamental são as relações entre as pessoas, os grupos, na sociabilidade específica, no caso do teatro, né? Eu procuro perceber o universo local, os espetáculos, os atores, como eles devem aparecer preferencialmente enquanto cenário, e tem como problema central analisar as tensões sociais oriundas dessas relações, envolvendo os estudantes, que eram peças fundamentais. É muita coisa para mim poder condensar em um vídeo de 10 minutos, mas eu estou tentando aqui vislumbrar esse cenário, né? A passagem do teatro estudante do Brasil, ela fermenta aqui, ela introduz, ela impulsiona que estudantes piauienses aqui nos ginásios também encenem peças, que o teatro comece a não ser apenas visto como uma casa de espetáculo central, como o Teatro 4 de Setembro, mas que ele ganhe uma projeção maior nas escolas, né? E aí eu procuro analisar essas tensões oriundas dessas relações, os ideais artísticos, qual o contexto político, econômico, sociocultural vivenciado pelos artistas piauienses nesse período de estudo, quais os sentidos atribuídos ao teatro, quais as relações estabelecidas entre a dramaturgia e a sociedade piauiense no período de estudo, quais as relações estabelecidas entre os artistas amadores, os jovens estudantes, como se deram as relações entre os artistas, dramaturgos, as relações deles com o Estado em prol do desenvolvimento do teatro piauiense no período, quais os mecanismos utilizados para exercício de coerção e controle que nós vamos ter aqui com a ditadura militar. Muitos artistas vão ter muitos problemas, alguns inclusive vão ter que ir embora nos anos 60, então, no final dos anos 60 e dos anos 70, então são muitas mudanças, Tentando resumir basicamente, eu não posso também deixar de falar do teatro de Gomes Campos. Gomes Campos é um dos nossos principais dramaturgos. Ele tem ele encena uma peça aqui, o Alto Lampião do Além. O Alto Lampião do Além é uma peça que ela foi inclusive premiada em muitos lugares do país e exportada para outros países também. É uma peça muito importante e dentro desse contexto de renascença do teatro piauiense dos anos 50 e dos anos 60. Então, o trabalho parte desses problemas envolvendo essas tensões e a partir dessas questões norteadoras. Como fonte, eu tenho os jornais locais, eu tenho procurado atas das reuniões dos dramaturgos, dos grupos que foram criados de teatro local aqui no período. Eu tenho procurado também jornais fora daqui do Piauí, como o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, um jornal que foi muito importante para mim. Inclusive tem essa obra aqui, Crítica Teatral e Outras Histórias, que tem aqui uma série de artigos que eram publicados pelo Pascoal no momento. Enfim, o trabalho parte desse problema, analisa esse universo a partir dessas fontes e eu pretendo tenho tornado isso como problema de pesquisa e aprofundar e me aproximar cada vez mais do universo do teatro, da pesquisa, buscar novas possibilidades de compreensão, de possibilidades de estudo e pesquisa na área. É isso, obrigada.